Hoje eu estou trazendo uma passagem aqui na Bíblia, onde Jesus fala da cura de 10 leprosos. E essa passagem está narrada lá no livro de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11. E ela vem dizendo: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão, mostrem-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: Levante-se e vá. A sua fé o salvou. Pessoal, eu quero trazer alguns pontos aqui que a gente conseguir enxergar aqui dentro dessa passagem. E um dos primeiros pontos é o ponto da fé. Como a gente consegue, como podemos ver aqui se tratavam de 10 leprosos. São 10 pessoas que eram doentes. E esses leprosos, eles não eram todos judeus. Entre eles tinha um que era um samaritano. E um samaritano era uma pessoa que era uma pessoa que não era um povo judeu. E o povo judeu tinha um certo preconceito contra eles. Eles eram meio que inimigos, tinha umas rixas, umas confusão ali, umas desavenças entre esse povo. Então o povo samaritano ele não era bem visto entre o povo judeu, não era aceito entre o povo judeu. Outro ponto aqui era que eles eram doentes, 10 leprosos, 10 pessoas doentes. E essa doença era uma doença que ela era contagiosa. As pessoas tinham muito medo nessa época dessa doença, pois não tinha cura. E quando você tinha essa doença, na época eles eram desprezados, essas pessoas viviam separadas da sociedade. Eram semelhantes acredito, como moradores de rua. Eram pessoas que não eram aceitas dentro da sociedade, né? Eram desprezadas. Eram pessoas consideradas impuras. E um fato aqui importante aqui que eu consigo notar também é a questão da fé. Esses 10 leprosos, aparentemente eles não conheciam Jesus, não tinham tido algum contato ainda com Jesus. Eles, muito provável pela forma como a história narra, eles conheciam Jesus de ouvir falar. Então provavelmente eles já deviam ter ouvido que Jesus operava milagres. Outro ponto que chama a atenção foi o fato deles implorarem pela misericórdia, por misericórdia de Jesus ali sobre a vida deles. Então eles gritam, né, suplicando a Jesus por misericórdia, pedindo a Jesus que Jesus os curasse daquela enfermidade que eles estavam passando. E tanto é que eles não sequer se aproximam de Jesus, eles ficam, a história aqui narra que eles ficam a uma certa distância de Jesus. Outro ponto que chama a atenção é esse fato, né, deles crer que Jesus operava um milagre, mesmo eles ainda não conhecendo Jesus, mesmo eles ainda não presenciando Jesus realizando milagres. E outro fato é que Jesus, geralmente, quando Jesus curava, Jesus sempre tocava nas pessoas, Jesus sempre proferia uma palavra, né? Uma palavra de cura. Jesus dizia: conforme a sua fé, você foi curado. Jesus, então, que você seja curado. Desejo que você seja curado, que agora você está curado. Jesus sempre dava alguma palavra de ação mediante os seus milagres, né? As suas curas. E nesse caso aqui, o que chama a atenção é que Jesus não fala isso. Jesus, quando eles suplicam a Jesus pelo milagre, pela cura, o que Jesus fala a eles é que eles vão. Jesus diz assim: vão, mostrem-se aos sacerdotes. Então Jesus não diz que eles foram curados ou que eles seriam curados. Quando eles suplicam a Jesus pela cura, Jesus orienta eles, pede a eles que eles vão aos sacerdotes. E os sacerdotes, pessoal, eram pessoas religiosas, eram os líderes religiosos daquela época. Muito provavelmente seriam ali os fariseus, né? Que seriam aquelas pessoas que eram os religiosos da época que perseguiam Jesus, né? Que eram as pedras de tropeço, né? A pedra no sapato de Jesus naquela época. Então Jesus não profere palavras aí de cura naquele momento. Mas Jesus pede isso, né? Que eles vão aos sacerdotes, se mostrarem aos sacerdotes. E outro fato que chama a atenção é que eles obedecem, e em nenhum momento eles questionam: mas Jesus, o Senhor não vai nos curar? O que é que tem a ver a gente se mostrar ao sacerdote?
Até porque os sacerdotes, eles desprezavam esse tipo de gente. Era exatamente os sacerdotes, era quem, esses líderes religiosos, era quem afastava essas pessoas que tinham essas doenças do meio ali da sociedade, por considerar e julgá-las como sendo pessoas impuras. Mas enfim, eles obedecem a Jesus e eles vão em direção seguem caminho para em se apresentarem, né, se mostrarem aos sacerdotes. E a Bíblia relata que no meio desse caminho, um deles percebe que foi curado. E ao ver isso, né, que ele estava curado, também os outros que estavam com ele, né, os outros homens também foram curados. Só que esse, que era o samaritano, que não era do povo judeu, ele sente uma gratidão tão grande que ele volta para Jesus, enquanto os outros continuam seu caminho. Mas esse samaritano, ele volta para Jesus em grande, dando graças e glória a Deus pelo que aconteceu com ele. Ele chega até Jesus, se prostra aos pés de Jesus e agradecendo a ele. Então Jesus questiona ele, né, porque os outros não tinham voltado, né? Jesus questiona, só você voltou? E outra coisa que chama a atenção é isso, né? Apesar de Jesus ser do povo judeu, né, fazer parte do povo judeu, aparentemente aqueles nove leprosos também eram do povo judeu, mas não tiveram essa gratidão de voltar para Jesus, de voltar até Jesus e agradecendo a ele pela cura, pelo milagre que tinha acontecido ali naquele momento nas suas vidas. Mas quem teve a consciência, quem teve a gratidão ali no coração de se voltar para Jesus foi exatamente aquele que era o mais desprezado entre aquele povo, né? Que era o samaritano, que além de ser de uma cultura diferente, de ser um povo que não pertencia aos judeus, ele ainda era doente, né? Era leproso. E ele teve a gratidão de voltar, né? Deu graças a Deus, deu glória a Deus ali pelo seu milagre, pela aquela bênção na vida dele. E se prostrou, né? Reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, né? Que Jesus operava milagre através do nosso Senhor, né? Através de Deus. Queria deixar uma reflexão aqui. Muitas vezes estamos precisando de um milagre nas nossas vidas, estamos precisando de uma bênção, de um acontecimento nas nossas vidas que só Deus é capaz de nos conceder. E dentro dessa história teve alguns pontos importantes para a gente. Um dos primeiros que eu consigo enxergar ali é a questão da fé. Primeiramente, antes dessas pessoas terem sido curadas, né, antes desses leprosos terem sido curados, ainda que só um tenha tido a gratidão de ter voltado para Jesus para agradecer, mas eles tiveram fé. E o primeiro passo que eles deram ali, no momento ali que eles queriam aquele milagre em suas vidas, foram pedir por misericórdia, né, a Jesus, foram se prostrar diante de Jesus pedindo pela misericórdia dele, clamaram a Deus ali, a Jesus pela misericórdia dele em suas vidas, né, pedindo para serem curados, né, relatando ali, colocando diante de Jesus ali a situação que ele se encontrava ali naquele momento. Então isso traz um ensinamento para a gente, né? Antes se a gente está passando por alguma situação, alguma dificuldade, algum problema em nossas vidas, seja de saúde, financeiro, seja um relacionamento, seja qual for o problema, o nosso primeiro passo é reconhecer, né, que Jesus ele opera milagres, que ele é o Filho de Deus, que ele é o próprio Deus encarnado, Deus vivo. E o segundo passo é colocarmos nossas dificuldades, nossas situações, nossas aflições ali diante dele, abrir o nosso coração ali em oração, se prostrar ali diante de Deus ali, dizendo a ele o que é que a gente está passando, pedindo a ele, suplicando ali pelo milagre ali, pelo agir dele ali, pela uma bênção dele ali em nossas vidas. Outro fato que chama a atenção ali também é a questão da obediência dos leprosos, então isso traz um outro ensinamento para a gente, a questão da obediência. Então temos que buscar ser obediente a Deus, e ali, naquele momento ali, como a gente viu, quando os leprosos pediram ali um milagre de Jesus ali na vida deles, Jesus não concedeu a ele o milagre de imediato, assim, Jesus não disse, não, vocês estão curados, não, Jesus mandou eles fazer algo totalmente inusitado, mandou eles ir procurarem os sacerdotes. E ali você viu uma obediência dele. Em nenhum momento, tanto a obediência e também não teve questionamentos, não teve dúvidas. Eles podem ter até tido dúvidas ali no interior dele, mas eles, mesmo com suas dúvidas, que muito provavelmente eles tenham tido, se seriam curados ou não, mas eles obedeceram. Então, esse é um dos passos muito importantes, a gente buscar ser obediente a Deus, buscar ser obediente aos seus princípios, buscar ser obediente aos seus mandamentos, aos seus ensinamentos. Claro que não conseguimos cumprir tudo, mas buscamos seguir o caminho, buscamos estar em comunhão com Deus, buscamos estar em obediência, estar seguindo ali o que Deus pede para a vida, para nossas vidas, o que Deus tem de ensinamento ali para nossas vidas.
e como Deus quer que nós se portamos aqui durante a nossa caminhada aqui na terra. Pois Jesus mesmo disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é a porta da salvação. E que ninguém vai ao Pai a não ser através dele, a não ser por Ele. Então, se é um caminho, então devemos estar seguindo por esse caminho que é o Jesus, que é os seus ensinamentos, que é os seus preceitos, né? O seu caráter. Isso é o que é a obediência que Deus espera da gente. De estarmos buscando a Ele, buscando cada dia ser uma pessoa melhor. Não está sendo querendo ser melhor do que o outro, do que o seu próximo, mas do que sendo melhor para vocês mesmos. Vocês buscando, e cada dia está sendo melhor do que foram ontem. Hoje, buscando ser melhor do que você foi ontem. Todo dia você está buscando ali aquilo que tem na sua vida, que você, dentro dos preceitos de Deus, dentro daquilo que que Deus não se agrada, você está colocando diante de Deus ali aquela situação que você ainda não consegue mudar e pedindo força a Deus para Deus trazer essa força, essa coragem em você, trazer essa cura dentro de você conseguir ir largando daquilo que Deus não se agrada, de você começar a mudar. E Deus vai fazer essa transformação em você. Então, que busquemos estar em comunhão com Deus, em oração, buscamos estar colocando ali diante de Deus aquelas nossas aflições, nossos problemas, assim como foi esses 10 leprosos fizeram. Buscamos estar em obediência, que às vezes o que está faltando um passo para acontecer um milagre na sua vida, pode ser isso, você se prostrar diante de Deus, colocar a sua vida diante de Deus, você começar a ser obediente a Deus, e Deus vai te conceder o milagre, Deus vai conceder a bênção, aquilo que você está precisando. E desde que, e outra coisa também que eu chamo muita atenção aqui, a questão da gratidão. Ali eram 10 leprosos, mas só um teve gratidão de voltar para reconhecer o milagre que Jesus fez na vida dele. Então, quando a bênção chegar em sua vida, vá, busque a Deus, busque agradecer a Jesus ali pelo milagre, pela bênção que tem na sua vida. Busque para agradecer a Deus todos os dias pelas bênçãos que você já tem em sua vida. Você às vezes tem uma família boa, abençoada, tem filhos com saúde, você tem saúde, às vezes está passando só apenas um problema, uma dificuldade aí financeira, mas sua saúde está boa, a saúde dos seus filhos, você está tendo paz em sua casa. E às vezes por conta de um detalhe você se senta aí, está passando por um momento de aflição, você não consegue enxergar ali que Deus está presente na sua vida. Por conta de um detalhe, então, mas todas as outras áreas estão bem na sua vida. Então veja o que é que tem de bem na sua vida, as bênçãos que você carrega na sua vida, o que Deus já derramou de graça, de bênçãos na sua vida, e agradeça a Deus por isso. Assim também quando a bênção ali, o milagre que você está pedindo a Deus, quando Jesus conceder, quando Deus conceder na sua vida, se prostra a Ele, volte a Ele, faça como esse leproso e samaritano voltou e se prostra diante de Jesus para agradecer, para adorá-lo, que é isso que Ele espera da gente. Ele espera fidelidade, Ele espera compromisso com Ele espera obediência, Ele espera que sejamos fiéis a Ele, sejamos adoradores, busquemos Ele de coração, de verdade e espírito. Então é isso, espero que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, espero que Deus venha conceder o milagre que cada um de vocês está esperando aí em suas vidas. Que Deus ilumine seus caminhos, que Deus dê força, dê coragem, dê perseverança. Que vocês tenham gratidão por tudo que Deus já vem fazendo na vida de vocês. Que Deus ilumine nossos caminhos, né? Abençoe a vida de cada um de nós. Em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Fique com Deus.